Hoje é dia 16, domingo, e a gente vai andar um pouco aqui para vocês verem como que é um bairro aqui do interior do Japão, né? Recentemente me perguntaram se uma pessoa solteira consegue viver aqui no Japão. Nossa, essa é uma pergunta meio difícil de responder, né? Eu sempre falo que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem o seu modo de viver, né? Tem pessoas que são bem econômicas e tem outras que já é mais consumista, então é muito complicado falar sobre isso aí. Mas por coincidência, eu ouvi uma conversa aí recentemente, também de uma pessoa contando a sua própria experiência, né, de emprego logo após ter se formado, né? Então, são pessoas que estão na faixa aí de 20 e poucos anos, né? Quando saem da faculdade e pega aí o seu primeiro emprego da vida, né? Então, nesse relato aí, não sei se os valores, né, que da pesquisa está correta ou não, mas o que foi dito aí, né, inclusive não sei se é de fontes confiáveis, mas eu estou citando aqui porque veio essa pergunta e eu achei que está mais ou menos na média aí, né, se for ver. Mas o que foi dito é que a média salarial do Japão, né, no território nacional, é de mais ou menos 4 milhões e 600 por ano, né? Esse valor que eu estou citando aqui é o valor anual, por ano. E se olhar por região, né, a pessoa estava citando que, por exemplo, em grandes centros, tipo Tóquio, a média já subiria para 6 milhões e 200 mil por ano. Aí cidade como Osaka e Nagoya também, que é considerado grande centro, já seria um pouco mais baixo, mais ou menos 5 milhões por ano. E aí vem o resto do Japão, né, que já é considerado o interior do Japão, que vai variando aí de 4 milhões, 4 milhões e meio por ano. Um outro dado aí que foi citado é que uma pessoa que trabalha em banco, comércio, hotel, esses serviços em geral assim, mais comuns, ela recebe aí mensalmente, né, aqui ela já estava citando um valor líquido, porque ela falou que é um valor que recebe em mãos, né? Então já está descontado os impostos, né? Os convênio médico, seguro. Então vai receber líquido na mão, mais ou menos aí entre 150 mil a 160 mil, né? E que é sei lá, né? Eu considero que é um valor muito baixo aí para os dias de hoje. E quem está há muito tempo aqui no Japão sabe, né, que o salário teve aí parado aí, né, sem aumento nenhum aí por um período muito longo aí de cerca de 30 anos, né? A gente ouve muito aí os japoneses falando disso aí. E o governo vem nesses últimos anos aí pedindo aos empresários que aumente o salário, né? E algumas empresas grandes acabaram aí atendendo a esse pedido, né? A gente tem aí o exemplo das montadoras aí, Toyota, né? A Toyota, inclusive, é uma das empresas que rege aí, né, essa parte aí do salário aqui no Japão, por ser uma empresa muito grande. Mas uma parte da população ainda passa por dificuldade financeira, né? Tem muitas empresas aí de médio porte para pequeno porte que não tem essa condição de estar aumentando o salário. Então é uma situação meio complicada por parte dos empresários também, né? Se a gente voltar aí para a década de 90, né, foi quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 90 aqui pela primeira vez. Lá eu percebia que esses valores aí que eu acabei de citar, né, dos salários, era considerado um valor bom na época, né? Inclusive, os japoneses tinham uma outra condição de vida e que hoje já é bem diferente, né? Porque a gente percebe que
tudo aumentou, né? Não só os valores dos produtos, mas dos serviços também. Está muito diferente do que era 30 anos atrás, né? E se o salário está congelado nesses 30 anos, né? Então, daí a gente consegue entender que o poder de compra dos japoneses diminuiu bastante. Tem produtos aí que hoje custa mais que o dobro daquela época lá, né? Se você for pensar bem. E um outro dado interessante que foi citado nessa conversa é que naquela época o banco pagava aí nas contas poupança aqui do Japão 7% por ano, né? Muito diferente de hoje, que ele está pagando cerca de 0,5%. E continuando também com o que a pessoa estava lá trazendo como dados, ela trouxe também um dado interessante que seria com relação ao gasto de uma pessoa que mora sozinho aqui no Japão. Esse valor aqui é lógico que é uma média que foi tirada, né, que eles calcularam, e chegaram aí que uma pessoa sozinha, né, ela pode ter um gasto de 140 mil até 160 mil por mês. Nesses cálculos aí que pegaram, colocaram lá aluguel de um apartamento pequeno, mais ou menos 50 mil ienes, despesa com água, luz e gás, foi citado mais ou menos 13 mil, mas eu tô achando que 13 mil é pouco. Eu acho que hoje em dia não dá isso não, e mais por essa questão da luz, né, da conta de luz ter aumentado bastante. Talvez esse 13 mil aqui tá um pouquinho fora, né? Eu acho que seria um pouquinho mais, não sei. Vai depender muito também de quanto tempo a pessoa tá fora de casa. Às vezes pode ser isso aí mesmo. Mas fica aqui minha dúvida nessa questão. A comida foi calculada em 40 mil por mês, né? Internet e celular 6 mil. Transporte, condução, aqui está calculado um valor de 14 mil, seja com transporte ou com gasolina, né? E com diversão para a pessoa foi citado 20 mil. E uso pessoal com vestuário, calçado, esse tipo de coisa assim, não foi citado nada, né? Porque isso aqui é bem pessoal, cada um tem, né, o seu modo aí de vida. Então isso aqui nem foi citado. Mas se você fizer o cálculo, não chega aos 160 mil que foi falado no início aqui. Então acho que justamente por isso que esse vestuário aqui não foi falado, né? Mas na base aí da média aí foi falado que até 160 mil. E daí a gente percebe que se uma pessoa hoje, recém-formado, recebe livre 160 mil, então a pessoa consegue sobreviver aqui, mas não consegue mais juntar o dinheiro, né? Antigamente sobrava uma grana e hoje já vê que a situação é bem diferente. Mas volto a dizer, tem muita gente aqui que eu já vi nas redes sociais falando que consegue viver com um valor menor do que esse que foi citado aqui, né? Então depende muito de cada um, né? De como a pessoa economiza, como que, né, ela tem aí o seu cotidiano, vai ter também condições de juntar um dinheirinho. Tá certo que aqui esse valor do salário também que a pessoa ganha é um salário inicial, e fora isso aqui é um salário que provavelmente não tenha muitas horas extras, né? Então tem esse lado também. Se for uma pessoa que está trabalhando numa empresa, né, que tem bastante hora extra, é óbvio que o valor que a pessoa vai receber vai ser maior, né? Então isso aqui é só para se ter uma ideia. E outro dado interessante também que foi citado, que aqui também acho que não vai fazer muita diferença para quem está interessado se dá para viver com salário ou não, uma pessoa, né, que seja solteira. Aqui ela
citou também os valores da casa. Falou que uma casa aumentou muito o valor, né, de uns tempos para cá. E aqui está falando que se você for querer adquirir uma casa, a média hoje em todo o Japão é de mais ou menos 50 milhões, né? No interior do Japão foi citado mais ou menos 30 milhões. Agora, se quiser comprar um apartamento em Tóquio, pode chegar aí, um apartamento, não é apartamento chique não, apartamento comum, normal, né, pequeno. Aí pode chegar aí, dependendo da região de Tóquio, um valor exagerado aqui de 100 milhões de ienes, né? Então, a partir daí, você consegue comprar um imóvel lá na região de Tóquio. Como ela mesmo falou, né? Isso é uma grande verdade. Eu vejo mesmo por aqui, tem muitas famílias aqui que os filhos se formaram, que eu já citei também, que eles procuram os grandes centros para ganhar um salário melhor, né? Então tem muita gente que eu conheço que foi para Osaka, que está em Tóquio mesmo, e o único problema é que você lá vai ter um salário melhor, né? Mas em compensação, o custo de vida é bem alto, né? Então, se você tem um aluguel aqui de 50 mil, mais ou menos, se você for para Tóquio, provavelmente o aluguel vai ser de, sei lá, estou chutando aqui uns 100 mil para cima. Se for uma kitnet, talvez 80 mil, né? Um valor mais ou menos assim. O custo de vida é bem alto lá, você tem um salário maior, mas aí você precisa ver aí o que vale a pena, né? Se você está morando nessas grandes metrópoles, né? Ou está morando aí numa cidade menor, tendo um custo de vida menor, né? Então, cada um aí tem que fazer a sua própria pesquisa, ver em que área que vai trabalhar e o que compensa mais. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!